Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Fala aí, pessoal, bom dia, GP às 10. Tudo bem? Vocês ouviram o podcast com Rubens Barrichello, Beyond the Grid? Vou falar um pouquinho disso? Muito legal, hein? Vamos lá. Muito bem, olha, antes de mais nada, muito bacana o podcast da Fórmula 1 oficial, do canal oficial da Fórmula 1, vocês encontram aí no YouTube, vocês encontram também no aplicativos de podcasts, né? São longas entrevistas, geralmente com 1h30, 1h40, né? Beyond the Grid, Além do Grid, é o título desse podcast. É mais uma das iniciativas do Liberty Media Group para as mídias sociais, nas redes sociais. Nossa, deu uma trombada aqui, parece terremoto, coisa feia, na mesa. Vamos lá, continuando. Então, é mais uma iniciativa do Liberty Media Group nessa cruzada para popularizar a Fórmula 1, atrair público mais jovem e tudo mais. A gente vê hoje o canal do YouTube muito bom, o site melhorou demais, as redes sociais são muito ativas. Tá demais, tá muito legal mesmo. E esse podcast, que foi feito com o Barrichello, é a última edição do podcast, uma entrevista de 1h30, suponho que tenha sido gravada durante o Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, em inglês, mas enfim, sugiro que as pessoas ouçam mesmo assim, acho que dá pra botar legenda, eu não sei direito, mas enfim, quem não entende inglês aí, enfim, paciência. Mas tá muito interessante, muito interessante. O Barrichello é um personagem, né, gente? É o piloto que mais grandes prêmios disputou na história da Fórmula 1, é um cara que correu na categoria por quase 2 décadas, foi vice-campeão 2 vezes, foi companheiro do Schumacher, correu na Ferrari, correu na Williams, correu na Brown, foi vice-campeão pela Ferrari 2 vezes e lutou pelo título pela Brown em 2009, quando ele estava praticamente desempregado. Ele foi personagem central de algumas das grandes polêmicas da Fórmula 1, principalmente na época em que ele dividia a Ferrari com o Schumacher, e aí correu pela Honda, né? Terminou a carreira na Williams e hoje é um piloto muito bem sucedido na Stock Car. Então, o Rubinho tá com 40 e... ele é de 72? Vixe, o Rubinho tá velho, hein? 47 anos ele fez esse ano. E tá aí, competitivo, teve um problema de saúde seríssimo, né? Um ano atrás, se recuperou e, enfim, é um grande personagem, é realmente um grande personagem do esporte a motor e por isso qualquer entrevista dele mais longa e mais profunda acaba trazendo algumas informações bem legais e é legal ouvir algumas histórias da sua voz, ainda que a gente já conheça essas histórias. Eu vou destacar 2, né? No caso desse podcast específico, o Grande Prêmio botou o link lá e tal, é fácil de achar, tá, gente? Uma delas é sobre 2009/2010, vocês vão entender por quê. E a outra sobre o Grande Prêmio da Áustria de 2002. A famosa marmelada que o Rubinho entrega a posição para o Schumacher apenas na última volta, depois que a Ferrari pede para ele trocar as posições, né? Ele em primeiro, o Schumacher em segundo. Uma das grandes burradas da história da Ferrari, da história do Rubinho, da história do Schumacher, da história de todo mundo, né? Mas o Barrichello, ele descreve o que aconteceu naquela corrida, diz que foram apenas 8 voltas de discussões pelo rádio, né? A equipe dizia o tempo inteiro, não, depois a gente conversa, você vai entender o que está acontecendo e tudo mais, e ele acaba entregando a posição apenas na última volta e diz que 99% das pessoas fariam a mesma coisa se tivessem ouvido o que ele ouviu no rádio. Ele não entra em muitos detalhes do que ouviu no rádio, mas certamente ele não ouviu que a sua cachorrinha estava sequestrada, sua mãe também, aquelas histórias que vieram à tona naquela época e que acabaram sendo até publicadas em livro como se fossem verdade, um negócio muito triste, né? Bom, isso não aconteceu, é claro, mas enfim, ele contando a história é legal de ouvir. E ele conta sobre 2009 e 2010 duas coisas interessantes. Primeiro, ele fala sobre o quanto estava quase desesperado no final de 2009, sem emprego, né? A Honda resolveu encerrar suas atividades. O Bruno Senna era um piloto que estava cotado para ser piloto da Honda no lugar dele, o Rubinho inclusive, mas aí houve toda aquela reviravolta, a Honda decidiu abandonar a Fórmula 1, o Ross Brown foi lá e comprou a equipe, né? Transformou-a na Brown GP. E o Rubinho conta como é que ele recebeu o telefonema, onde ele estava quando recebeu o telefonema do Ross Brown, o chamando para uma conversa lá na
Inglaterra, um possível contrato. Conta que o contrato dele era de 4 corridas, de 4 em 4 ele fazia, porque a Brown não sabia se teria dinheiro para fazer a temporada, se precisasse contratar um piloto, pegar um piloto pagante, iria ter de fazer. Conta como é que foi o primeiro teste, quando ele falou com o Jenson Button. O Button andou com o carro e chamou ele no cockpit. Tem uma foto clássica, não sei se a gente tem essa foto, se tiver, você tá vendo aí. O Rubinho agachado do lado do Button e o Button dizendo para ele: cara, a gente vai se divertir esse ano, porque o Button percebeu de cara que o carro era muito bom, muito rápido, a história do difusor duplo traseiro. Ele conta que a Brown enchia o tanque do carro, andava com o carro mais pesado nos testes, justamente para que as pessoas não ficassem muito espantadas com os tempos que ele ia fazer, porque o carro era realmente muito rápido. Enfim, sabiam que iriam ser campeões. Ele conta um pouco dessa temporada de 2009 e revela que para 2010 ele chegou a receber um contato, uma proposta da McLaren. Ele poderia ter sido companheiro de equipe, olha só, do Lewis Hamilton na McLaren, mas aí ele já tinha, naquela altura, ele já tinha assinado com a Williams. É uma novidade, essa foi a grande novidade dessa entrevista dele. Essa história nunca tinha vindo à tona. Ele foi chamado pela McLaren, portanto, mas já tinha assinado com a Williams e ele não quis romper o contrato que já havia assinado, enfim, não quis voltar atrás da sua palavra e acabou indo para a Williams. E aí perdeu a chance de ser companheiro do Lewis Hamilton. Ele contou isso no contexto de uma pergunta do rapaz lá, que era sobre Schumacher e Hamilton, quem para ele era o melhor. Ele falou assim: o Schumacher, eu corri contra ele, eu sei o que dizer. O Hamilton nunca fui companheiro de equipe dele. E aí ele contou, mas quase fui e tal. Enfim, é uma entrevista muito interessante que o Barrichello conta da ultrapassagem que ele fez sobre o Schumacher na Hungria, que o Schumacher, já de Mercedes, o espremeu no muro. Essas imagens que vocês estão vendo aí, né? Uma ultrapassagem, não vou dizer histórica, porque também não valia muita coisa, mas para essa dupla Schumacher, para essa história Schumacher-Barrichello, sim, um capítulo dessa história, sem dúvida. Conta que recebeu um e-mail do Schumacher pedindo desculpas e tudo mais. E fala, para encerrar, e para comemorar os nossos mais de 50 mil inscritos no canal agora, né? Chegamos essa semana, não fizemos nem festa, devia ter feito. Ele conta quando em Madonna de Campilho, falando do Schumacher, contando como ele estava bem com o Schumacher e tal, ele conta como em Madonna de Campilho, aquele evento chamado Vroom, que a Ferrari fazia todo começo de ano, a Philip Morris, na verdade, né? Da Ferrari, para os pilotos Ferrari, pilotos de moto também, patrocinados pela Marlboro e tudo mais, levava jornalistas do mundo inteiro para essa estação de esqui na Itália. Eu fui a vários desses eventos, convidado e tudo. E ele conta um episódio em que o Schumacher se veste de noiva. Tava manguaçado, o Rubinho também tava, todo mundo tava lá. Foi uma noite que a gente ficou no hotel cantando, tocando piano, não sei o quê. Uns amigos do Rubinho que tocavam. E aí o Schumacher se vestiu de noiva. E vocês acreditam que eu tenho a foto do Schumacher vestido de noiva? Eu lembro que naquele dia, a primeira mulher, a Thaís, ela que tirou a foto. E o Luca Colaiani, acho que era ele, o assessor de imprensa da Ferrari, ficou desesperado, apavorado. Gente, não tinha celular, tá? A gente não usava celular com foto, essas coisas. Não lembro que ano foi isso. Deve ter sido 2002, 2003, assim, enfim. Você não tinha rede social, não tinha nada disso. A Thaís tirou uma foto, pegou uma maquininha fotográfica lá que a gente tinha, tirou uma foto do Schumacher e tal. O Luca Colaiani ficou apavorado. Ele achava que a gente ia publicar aquela foto, que ia publicar no meu site, nos jornais e tudo mais. E eu falei: Luca, esquece, desencana, imagina. Isso aqui é um momento de lazer de todo mundo. Eu não vou tirar uma foto sem autorização do Schumacher, vestido de noiva, o cara correndo no auge e tal, não sei o que lá. Claro que é uma baita foto jornalisticamente falando, né? Mas fica tranquilo, não vamos fazer isso, imagina. Então, os anos se passaram, é claro, isso não tem nenhuma importância hoje. Eu até pedi ontem pra Thaís procurar essa foto lá em casa dela, e se ela encontrar, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Não tem nada demais, não vou acabar com a reputação do Schumacher. E naquele momento, é claro, me foi solicitado, e nem precisava, né, pelo assessor de imprensa da Ferrari, para que não divulgasse aquela foto e tudo, e a gente acabou obviamente não divulgando. Tá guardadinha lá no álbum, eu mostro de longe assim pra vocês, tá bom? Também, é claro, não faz nenhum sentido querer ganhar dinheiro com uma foto dessa. E também que tem demais o Schumacher fantasiado de noiva, né? Vestido de noiva, não tem problema nenhum. Mas foi engraçado, e naquela época, naquele momento, ele correndo, era algo que preocupava muito a Ferrari, a sua imagem, a imagem do piloto e tudo mais, né? Mas, enfim, são histórias, vale a pena escutar esse podcast do Rubinho, Beyond the Grid, né? E as outras entrevistas todas que eles fazem são muito boas, muito interessantes, de verdade. A gente percebe que o entrevistador, que eu não sei o nome, não tenho o nome, é uma vergonha, mas o cara conhece o assunto, o cara conhece a história, e isso é sempre importante quando você vai entrevistar alguém. Ouçam Beyond the Grid, as histórias de Rubens Barrichello. Valeu, gente, um bom fim de semana, e eu volto, hein, nesse fim de semana. Você deve estar estranhando, você não vai falar nada do Reginaldo Leme? Claro que sim, tem hoje GP às 10, especial, dedicado ao nosso querido Reginaldo Leme, que vai ao ar nesse fim de semana, então vocês fiquem ligados, fiquem atentos no Grande Prêmio, tá bom? Valeu, gostaram? Like, blá, 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 curtir, compartilhar, não sei o que, 50 mil inscritos. Eu vou pensar alguma coisinha pra dar de presente pra vocês semana que vem, tá bom? Tchau, valeu!